Bem-vindos à Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Mas antes do nosso episódio, fique ligado para os recadinhos! A capa da temporada foi feita pela nossa maravilhosa Ana! Um beijo pra você! Não se esqueça de seguir nossas redes sociais em @KanshouPodcast. E caso queira dar uma forcinha, sempre tem a nossa campanha do Apoia-se em apoia.se/KanshouPodcast. E o detalhe que não pode faltar, nossas convidadas de sempre estão de volta. Fique ligado porque vem aí Carol Tomé e Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação. Olá! Eu tô igual aquele meme do Beat, I'm back for a long time. Faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo, quando a gente volta, é aquele sentimento de voltar pra casa. E podem ficar tranquilos que eu vou estar aqui pra falar mal do Jotaro onde ele estiver. Então, de novo, para os meus fãs, beijos. E olá, Cancãs, que saudade de vocês, saudade de voltar a gravar, vontade de assistir Jojo de novo, porque faz, sei lá, muitos anos que eu não vejo essa temporada, então vai ser praticamente rever pela primeira vez. Eu me lembro muito, assim, que essa temporada é muito boa, porque ela é diferente do resto, tem um sentimento mais engajante, digamos assim, não fica tanto aqueles episódios muito enrolados, então com certeza vai ser bem melhor pra gente pegar, apesar do Jotaro, né, e o seu cabelo preso agora num boné branco pra marcar mais a divisão, né? O cabelo fundo. Tá feliz, Carol? Você tem a resposta de onde é a divisória. Ai, gente. Você consegue ver nitidamente. O fade do branco pro preto ali, horroroso, cara. E eu nem sei por que ele se veste de branco, gente. Será que é um jeito de tentar falar assim, dessa vez eu vou estar diferente do que tava no passado? Ele tá da paz agora, tá da paz. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas aí eu lanço daqui a pouco quando a gente se aprofundar no episódio. Meninas, tragam aqui então para os nossos ouvintes que de repente pode aí estar começando a acompanhar o Kanshou por essa temporada, né? Afinal de contas, Jojo dá pra ver de maneira antológica se você quiser. Quem vocês são e o que andaram vendo nesses últimos tempos de intervalo, né? Que a gente deu aí entre uma temporada de Jojo e a outra. Como vocês estão aí no mundo dos animes nessa questão. Ou não também, né? Ninguém é obrigado a ver anime, pelo amor de Deus. Tá tudo bem, né? Tô aqui conversar. Tô ótimo, eu não tô só há 7 anos fazendo podcast, imagina. Ai, bom, pra quem não escutou as outras temporadas, muito prazer, eu sou a Carol, eu sou jornalista e completamente apaixonada por podcasts, eu acho que é uma das minhas mídias favoritas. Eu também amo anime, vejo desde sempre, assim. Eu atualmente estou hiper focadíssima em Diários de uma Apotecária. Virou, tipo assim, um dos meus animes favoritos da vida. E eu li todas as novels lançadas até o momento, então foram 15 novels e ainda tem muito mais pra ler. Então foi um hiperfoco muito grande. Eu sou completamente apaixonada pela Mau Mau. E de animes mais recentes, eu gostei bastante de Dandadan. Tipo assim, a Momo, ela é tudo pra mim na vida. O Okarun eu gosto, mas a Momo é perfeita. A Momo, né? eu acho, assim, Dandadan, quem não assistiu tem que assistir. Eu comecei a assistir simplesmente porque eu tava rolando ali na Netflix, aí eu vi que o nome da personagem chamava Momo-chan. E eu chamo a minha namorada, e ela me chama de Momo-chan. Então eu falei assim, faz todo sentido, vamos assistir esse anime pelo menos pra ver o que é. E aí eu já fiquei embasbacada nos primeiros 2 minutos só pela abertura. Roubaram meu pau, canalhas, capado. É muito bom. E eu acho que dessas 2 indicações é o que eu tenho. De indicações mais antigas, eu sou completamente apaixonada também por shoujo. Eu gosto bastante. Tem o shoujo que quase ninguém fala, mas que é o meu favorito da vida,
que é Fujiugi, e é uma história belíssima, maravilhosa, assim, tem viagem de dimensão, assim, é um negócio muito legal de assistir, e eu acho que é isso. Ademais, deixa as indicações pra Nath, e agora ela já falou de Dandadan, então ela tem que citar outra, porque, né, a gente já tava juntas ali. Eu acho que, inclusive, só pros ouvintes, tá? Se você não reconhece o anime pelo título, saiba que chegou na HBO Max como É Assim Que o Amor Começa? É assim que o amor começa, é de fuder. Sério. Tá, é bom ressaltar isso aqui. Bom, cancãs que estão começando essa jornada aqui junto com a gente, eu sou a Natália, Nath Misaki. Eu trabalho com tecnologia já há muitos anos e sou super entusiasta de podcasts também, desde ali mais ou menos da época da pandemia. Resolvi entrar um pouco nesse mundo do audiovisual, um pouco para nutrir a minha veia artística, digamos assim, e conheci esses dois, né, na época ali, assistindo alguns animes e depois o Kanshou, e acabei virando uma convidada aqui de Jojo com vocês, né, e eu assisto anime há muito tempo, né, porque pode talvez não parecer, mas eu tenho quase 40 anos de idade e assisto anime desde criança, né, tirando ali alguns pedaços que o capitalismo deixou a gente um pouco de fora, né, porque acabava consumindo todo o nosso tempo, mas ultimamente eu tenho assistido muitos animes, é praticamente aquilo que eu faço a qualquer momento que eu tô com um pouquinho mais de tempo livre, e eu assisto muitos animes da temporada, né, e normalmente eu gosto muito de assistir comédia romântica. Então, o que eu vou recomendar pra vocês, além do Dandadan, que é uma comédia romântica disfarçada de shonen, assistam My Dress Up Darling. Acabou de sair a segunda temporada, agora na temporada passada do Japão, e é um anime muito legal sobre cosplay, que eu acho que todo mundo que gosta um pouco desse mundo de animes vai se entender, e a protagonista é maravilhosa, o protagonista também, e depois podem ir pro mangá, que já acabou, infelizmente. Finalmente saiu a segunda temporada e foi muito boa, acho que foi um dos melhores animes da temporada passada. A animação maravilhosa, a história é muito boa e recomendo que vocês assistam, e eu adoro, praticamente eu sou viciado em comédia romântica, fico assistindo tudo quanto é jeito, inclusive os mais podreiros de todos. Massa, vamos então pra ficha técnica aí dessa nossa temporada, Nathan. Simbora. Então, vamos ser breves, que a gente já falou de Jojo 3 vezes, vai ser a quarta, então acho que a galera já sabe que Jojo é a adaptação do manga do Araki. Essa serialização da parte 4 aconteceu entre os anos de 92 e 95, ainda mais velho que eu, tá? Puta merda. E a gente está situado na cidade de Morio, uma cidade fictícia pela primeira vez, né? Que a gente passou por Viajando o Mundo na última temporada, agora vamos para uma cidade fictícia, mas que é baseada na cidade de Sendai, que é onde Araki nasceu e cresceu. O anime foi lançado no Natal de 2016, olha só que lindo presente. Receberam uma adaptação de Jojo. Calma, mãe, não vou pra ceia, tem Jojo na TV. Dessa vez teremos 39 episódios que serão adaptados em, espero que dê certo, 18 aqui na temporada, pra gente condensar algumas coisas que acontecem, tipo, em parte 1, parte 2, pra gente deixar tudo mais enxuto, mais breve pra vocês. E a gente também tá contando com uma linda participação de um elenco de seiyus muito bons. Temos Yuki Ono, que fez Blue Lock, Kuroko no Basket, Gintama, e temos também Takahiro Sakurai, que fez Psycho Pass e Haikyuu. Gente de altíssimo calibre. Temos o retorno de Jotaro como personagem, também como seu seiyu. E é isso. Nada de novidade aqui referente a Jojo, apenas a nossa nova história, o nosso novo Jojo. Episódio 1, Josuke, o novo Jojo. Na cidade de Morio, uma série de crimes bizarros estão acontecendo. Enquanto isso, Jotaro reaparece em busca do seu tio. Ambos irão unir o poder dos seus estantes para derrotar um inimigo em comum, Ângelo. Vamos lá então, começando por você, Carol. Como foi pra você viver esse trauma aí de infância? Conta pra gente, o que você sentiu quando você viu aquele bonezinho já conhecido, mas com uma nova cor, uma nova roupagem? A todos que gostam de mim, ou que não gostam e estão passando a me conhecer, por favor, pray for me. Eu aceito velas lá no site do Padre Marcelo, tá? Vocês podem rezar por mim, porque eu tô passando por um momento muito difícil. Porque, primeiro, eu já tava vivendo um trauma que eu estou assistindo One Piece, e aí eu assisto pela Netflix da dublagem, e eu cheguei em Holy Cake. E, gente, eu odeio Sanji.
não quero comentar. Eu odeio o Sanji. Eu odeio a existência dele. E é um arco todo focado nele, assim, sabe? Tipo, e aí eu já tô passando, assim, por muitas dificuldades. Mas desgraça pouco é bobagem, né? Pra quem aqui quer, né, se elevar espiritualmente, a gente tem que passar por várias provações. E aí, cheguei e levei um jumpscare na cara, gente. Dei play no episódio. E tipo assim, sem massagem a cara do Jotaro lá. E aí eu, tipo, véi, eu fiquei assim, não tem como explicar, sério. Esse menino me irrita. E ele me irrita muito. Tudo bem que vamos admitir que agora que ele já é um oceano reconhecido pela comunidade, já tem 28 anos, o currículo Lattes dele que deve ser brincadeira. Nunca gostaria de ser primo desse cara. Mas a gente chega, né, nesse momento, vê ele, vê a introdução, vê o que tá acontecendo ali. Eu confesso que, tipo, tirando essa parte da entrada dele, né, e já percebendo que ele vai ser uma presença, porque muito provavelmente ele é o mentor, né, do nosso novo Jojo, tem essa figura, né, porque Jojo faz essa questão na narrativa, né, tem um mentor junto, e vai ser ele. Ele parece mais centrado. Ele continua sendo um bosta, porque ele trata bem todo mundo. Ele fica tipo, não acredito que ele não brigou com os caras por causa da tartaruga, mas ele, tipo, xinga as mulheres. Então, tipo, foda-se, né? Porque esse traço tóxico dele não mudou. Mas do restante dessa primeira introdução, o que mais me chamou a atenção na cidade fictícia foram as cores. Eu acho que as cores, elas estão, tipo, muito marcantes e muito bem trabalhadas. Eu acho que, tipo, tá um visual bem bonito. Eu confesso que eu não entendi por que ele tá de branco, sendo que ele tá vestindo basicamente a mesma roupa que ele vestia quando ele era estudante. Mas agora ele não é mais estudante, só que ele veste branco. A minha teoria sobre isso, rapidinho, acho que aqui é um bom momento pra comentar. Minha teoria sobre isso é 2 fatores. Pra mostrar uma mudança no próprio personagem, porque apesar dele ter algumas coisas que são as coisas ruins que ele conserva, que traz da temporada anterior, ele é o Jotaro crescido já, né? Então a gente vai ver o que ele amadureceu, né? Justamente nesse trajeto que você falou que ele vai ser o mentor do Josuke, né? Então meio que como Gandalf, o branco, retorna, né? Depois lá, quando ele morre como Gandalf cinzento, agora talvez o Jotaro reapareça aí com essa nova cor. E também pra evidenciar talvez uma questão da profissão dele como cientista, né, pesquisador. Então o uniforme dele de valentão agora é quase um avental, né, quase uma parada meio que pra mostrar que ele é um pesquisador. E ao longo da temporada a gente vai ver todos os adornos que ele usa, os gadgets, os pins e tal, vão mudando também. Então agora a gente viu um boné de um estilo, depois vai ter outro e tal. Eu sei que a Carol tá vendo dublado porque eles falam que o Jotaro é oceanógrafo, sendo que no japonês eles falam que ele é biólogo marinho. Eu não sei se é alguma questão de tradução. Eu tô vendo dublado. Provavelmente é. Mas faz sentido em ambos os casos ele se importar mais com as tartarugas por mulheres, porque ele é, de novo, biólogo marinho, não mulherólogo. Porque ele é o Jotaro. Independente da profissão dele, ele é o Jotaro. Então, tipo, isso é o que não, ele se comprometeu Inclusive, já fica aqui o momento pra eu jogar o pequeno easter egg. Quando a gente está no episódio da parte 3, não sei se vocês vão lembrar, que o Jotaro está na barbearia com o Polnareff, no episódio do Anubis, da espada. Bem lembrado. Que a espada possui o Polnareff. O Jotaro está lendo uma revista de biologia marinha. Nossa, achei que você ia falar de quando eles estavam no submarino. Talvez isso tivesse despertado. Não, aquilo foi trauma. Foi tipo, ele trauma. se afogando ali, ele mano. entrou no mar e falou, pô, legal, isso aí me deixou repetir. Mas a parada do trauma é que a gente revive ele depois de adulto tentando controlá-lo, entendeu? Aí, ó, é o Jotaro. Psicologia. Mas, assim, né, como o anime agora não é sobre Jotaro, vamos falar, né, do nosso novo Jotaro. E assim, eu achei ele simpaticíssimo. Ele, tadinho, né? Tem ali o transtorno bipolar dele, que ele precisa, né, dar uma tratada. Mas, assim, é normal, né? Porque, assim... Pelo menos ele sabe o gatilho dele, né? Exatamente, mas ser dessa família, né? Eu achei ele leve, assim, só o cabelo, não sei o que, sabe? Tipo, eu confesso que eu ainda não entendi muito bem a amplitude do stand dele.
e do poder. Eu acho que, tipo, não ficou exatamente muito claro, né, o que ele faz, como que ele faz também, se, tipo, a forma como ele age. Eu espero que isso se aprofunde um pouco mais pra gente entender até os limites, né, porque por mais que na última temporada o Araki tenha focado muito em outros personagens, quando a gente chega no final, o stand do Jojo, ele tem uma explicação a ponto dele conseguir falar porque que ele consegue, tipo, né, voltar no tempo e tal. Então, tipo, tem um caminho e uma evolução desse stand. Eu espero que o stand do No Jojo também tenha uma evolução desse caminho, porque aparentemente o poder dele é muito legal. Eu gostei do fato dele não poder usar o poder de cura nele mesmo, porque senão ia ser muito roubado e aí, né, não ia dar pra tancar, mas eu gostei que... E eu entendi também que não se resume só a pessoas, né? Ele também coloca coisas e a casa e, tipo, tudo. Eu gostei também dele já saber usar o poder dele desde sempre, tipo, ele já ser consciente disso no nascimento, né? Tipo, o Jotaro ia chegar nele, iluminar ele, falar, oi, agora você vai ser o Messias junto comigo e a gente vai salvar a cidade. Não, ele já é bem consciente em relação a isso. Ademais, eu achei esse vilão inicial bem chocante, assim, tipo, o Jotaro ficava repetindo os crimes dele toda hora, e aí eu ficava meio, tipo, que nojo, não sei o quê, tipo, tá bom. Mano, caralho, e é pesadíssimo, cara, que coisa horrível, gente, é coisa com criança, cara. E eu, tipo, mano, beleza, já entendi, o cara é péssimo, vamos passar pro próximo, vamos. Inclusive... Já chega desse episódio de Tremembé. Chega, pelo amor de Deus. Eu gostei bastante do final que ele teve, tá? Eu achei que a morte ia ser muito boa. Eu achei que a tortura ali... Eu só achei bem fora de clima no final falar que virou um ponto turístico pra casais. O cara antes era tipo estuprador, assim, meio tipo... É a parte... Ressignificando, Lucas. Mas é a parte bizarra de Jojo Bizarro. Não, é isso que as pessoas querem fazer com os criminosos de Tremembé. A gente não pode deixar, gente. Não dá. Não cara, dá, é tipo quando a galera tira selfie em monumento pelo holocausto, tá ligado? Tipo... Mas eu tô animada. Eu achei essa temporada... E, uma coisa. Eu já gosto muito dessa abertura, porque o Tyler tinha botado essa música numa playlist que ele tinha de anime. E eu sou hiper focada nessa música. Ela é muito boa. E aí eu gostei bastante dessa abertura. E eu gostei que é tudo colorido, tipo, uma vibe bem, tipo... Porque, né, na temporada anterior, a gente tinha um lance mais chapado, mais sério em alguns momentos. Esse não, esse é, tipo, bem colorido, explosivo. Eu achei, assim, um tom bem divertido, né, pra tudo que o Araki tá construindo, assim, nesse momento. Então, eu gostei desses 2 primeiros episódios. Salvo o meu trauma, eu vou superar, né. Dizem que tratamento é por exposição, então... E você, Nath, o que você traz aí pra gente? Olha, eu, assim, como eu falei, eu acabei reassistindo, né, pela primeira vez, porque praticamente, eu lembro que a outra vez que eu assisti eu tava no loop, que essa temporada, às vezes eu colocava pra assistir enquanto eu tava almoçando e tal, mas eu lembro que me pegava bastante por conta acho que esse jeito diferente que o Araki tá fazendo de contar histórias, que pega bastante, né? Porque até então a gente teve aquelas histórias mais grandiosas que contam uma batalha épica, alguma coisa assim. Apesar de que na anterior a gente teve vários episódicos, né? Com relação ao enfrentando ali as cartas e depois os stands, né? Mas aqui a gente tá... Aparentemente, a gente vai ter vilões mais bem definidos. Esse primeiro episódio eu achei muito legal, porque ele basicamente define o tom da história, né? Porque a gente vê que o Jotaro tá entrando numa cidade do interior, né? Tipo, uma cidade pequena, não é uma cidade gigantesca como Cairo ou qualquer coisa do tipo. Então a gente vê as pessoas da cidade interior, tipo, o policial que anda de bicicleta. Então é uma situação de cotidiano que as pessoas estão convivendo, mas logo de cara, e aliás, os primeiros 30 segundos já são maravilhosos pra isso, né? Porque você começa com o Good Morning America, Good Morning Morio ali. Exato. Você fala assim, nossa, né? Vai ser uma vibe diferente, as cores, tudo como a Carol falou, e de repente tá lá o braço cortado na mesa, sangrando. E já dá esse tom De repente, perfeito. Laura Palmer morreu, tá ligado? Bem-vindo a Twin Peaks.
Exato. Então, assim, e essa acho que é a síntese também do segundo episódio, que a gente vê muita coisa agora. Tipo assim, é uma violência que, assim, tinha nos ele outros. comendo o cachorro, velho. Do nada ele comendo a cabeça do Pois cachorro. é. Primeiro que cachorro na tela, né, é cova. É. A gente sabe que Jojo é assim que funciona. Eu acho Cachorro na tela acende uma vela, né? É isso, o negócio de perfeito, Jojo. obrigado. Eu já coloquei aqui contador de animais machucados nessa temporada. Já temos um. Pois é. E assim, não é só... Seriam 2 se ele não tivesse curado. Não é só esse gore dos vilões. Porque você fala assim, legal, né? Tipo, legal, entre aspas, né? O vilão ali tá lá pra fazer o papel de vilão, então vai fazer coisas terríveis. Mas o Josuke, ele também faz umas coisas muito gore pra salvar as pessoas. Tipo, ele basicamente abre um buraco, faz um donut da mãe, faz um donut da menina que ele vai salvar ali no sequestro pra curar eles depois. E assim, e a cena não fica, tipo, não é aquela coisa que dá aquela escondidinha e tal, não. Realmente você vê que ele realmente fez um buraco no meio do peito das pessoas pra curá-las depois. O desenho da faca no peito do cara lá, e ele falando, espero que o médico consiga tirar de vocês hoje. E eu, tipo, porra, moleque, quantos anos você tem, velho? Do nada, assim, igual sanguinário. Eu acho que essa é a síntese também da bizarrice do Josuke, né? Porque até então você vê ele como um rapaz, até pelas palavras do próprio Jotaro, né? Que ele fala, poxa, você tem um poder, dentre os poderes, dentre as coisas que os seres humanos fazem na Terra, que normalmente é destruir, você tem um poder de construir, de criar, de reconstruir. Então, só que ele realmente tem essa criatividade bizarra pra fazer esse poder de um jeito bem maldoso, quando ele quer, né? E que eu concordo 100% com a Carol. Eu achei bem interessante esse final do vilão, né? Porque realmente é pintado como se ele fosse um terror, né? Tipo, o que ele fez com as crianças, a gente toca em coisas que são bem engatilhadas, né? Nesses assuntos que são bem engatilhados. E realmente, eu acho que como punição, ele continuar vivendo a eternidade preso na pedra. Lembra, inclusive, a situação que aconteceu com os nossos queridos alienígenas lá de pedra que ficaram presos depois a eternidade voando no espaço, né? É verdade, né? Cars e Ângelos 2 a 80 por hora. Aliás, o Felipe falou que a gente tem várias referências, várias coisas assim. E logo de cara a gente já teve uma referência à temporada passada, né? Quando o Josuke... Nossa, agora vai ser complicado misturar o nome de todo mundo. Mas quando o Josuke foi salvar, né? Na verdade, foi enfrentar o sequestrador lá, tivemos a cena clássica a cena andadinha, indo na direção do Jill, mas agora, nesse caso, andando na direção do sequestrador. Também acho que essa questão aí do Ângelo se ficar preso na pedra e até a eternidade pode ser uma referência, se a gente puxar um pouquinho. Eu ia comentar um pouquinho sobre essa questão do poder do Josuke de ser destrutivo e reconstruir ao mesmo tempo, com o grande detalhe de que os Crazy Diamond não cura ele. E ele fala, cara, se o stand entrar em mim, enterra, vou morrer, tá ligado? Vou morrer, mano, é isso. E aí é muito legal, porque o Josuke claramente se coloca em situações de risco. Ele enfrentou um cara que tava sequestrando uma mulher, ele foi enfrentar um assassino serial, assim, tipo, e ele é só um moleque de 16 anos, pelo amor de Deus. Então isso vai ser muito sobre o quanto ele vai se destruir, pra ele que não pode se... Sabe, quanto que ele vai se dar e o quanto que ele pode se dar pra ele não se destruir, mesmo que ele tenha um poder e talvez ele não pode contar com esse poder pra sempre. Então, eu sinto que a gente parta por uma questão temática nesse quesito, assim. Eu acho muito curioso o fato dele só não poder se curar. Eu acho muito legal isso também. Eu adorei a representação ABC paulista, né? Porque o céu amarelo, igual aqui quando tem a petroquímica ligada, né? Puta merda, igualzinho, quando tá 9 horas da noite o céu tá claro, e você vê, estão acendendo um monte de coisa de petróleo. Agora quando acontecer, tu tem que gravar um vídeo e colocar a musiquinha. More. Aliás, falando de paleta de cores, eu não sei, porque assim, obviamente eu não conheço tanto assim o Japão pra entender como é essa inspiração do autor, mas eu senti uma vibe de Simpsons, tipo, da cidade, assim, parecia que era... Não sei se parecia um Simpsons meio pastel, assim, um tom pastel. Porque, inclusive,
tipo, o mercadinho e tudo mais, parecia esses mercadinhos americanos, não parecia tanto uma cidade japonesa, por exemplo, né? É uma vibe meio Riverdale, tipo aquela cidade pequenininha que vai acontecendo crimes e aí as pessoas ficam, não, mas aqui é ótimo de morar e aí é muita paz. E aí, na verdade, são tipo, sei lá, um assassino que foi pra lá. Mas eu acho que, eu concordo com você, acho que tem essa vibe, assim, da cidadezinha e vai colocando não sei se pode ser usado fotografia, a palavra, porque não é exatamente fotografia, mas os quadros, os desenhos, tudo, a iluminação, a forma como ele coloca, eu acho que... Direção de arte, acho que é o... exatamente. Acho que tudo isso culmina pra esse sentido de que, ao mesmo tempo, é muito bizarro, mas você já tá vendo, obviamente, acontecer na sua frente, porque tem os stands e tem tudo, a bizarrice acontecendo, mas o cenário é tão, entre aspas, normal, que você fica incomodado. Você fica tipo, mano, não é possível, gente. Ninguém reparou. Tipo, a mãe dele andando na rua, e o cara chega e para e não sei o que. E aí ela, tipo, quebra a cara dele no carro. E aí o pai dela passa e fala, não, porque ela era minha filha e você que assistiu ela. Então, tipo, vai se foder. E a velhinha lá, tipo, tossindo. É tudo muito, ao mesmo tempo, pacato, mas estranho. Que, tipo, vai te gerando incômodo de você assistir. Tipo, gente, uma cidade assim. E, na verdade, sim. Só que, como a gente tá acostumado a cidades cinzas, a gente não enxerga, mas cidades são bizarras dessa forma, então... É a nossa Crazy Noisy Bizarre Town. A gente quer quebrar essa noção de uma cidade calma, né? E é por isso que é assustador ter um assassino desses à solta, porque, enfim, uma cidade pequena, comunidade, então geralmente é um pânico muito aumentado. Então acho que é uma... E faz sentido eu ter a sensação que a Nath teve com os Simpsons, porque é a mesma coisa. Springfield é uma cidade pequena. E aí você vê as bizarrices no cotidiano, né? E aí eu gosto muito disso. E também, é isso, assim, essa temporada ela vai girar muito em torno da relação dos personagens com essa cidade, né? Meio que o que a Carol trouxe de essa sensação de estranhamento ser causada, tipo, paleta de cores estranha com uma cidade que aparentemente tem tudo de normal, é a descrição perfeita, assim, porque é o que eles falam. É uma cidade pacata, nada acontece, mas todo mundo vai percebendo, cara, alguma coisa estranha ronda Moriô. É meio que quando você vai visitar a sua avó, quando você é criança e fala, sabia que o caseiro fulano vira lobisomem à noite? Você, quando é criança, começa a olhar aquela cidade de uma maneira meio esquisita, sabe? Isso é Moriô. Isso é Moriô, 200%. Isso é Kanshou. E, inclusive, esse episódio, ele é muito bom esses dois episódios, na verdade, eles são muito bons pra estabelecer o cenário, né? Então, estabelecer a relação dos personagens com a cidade, estabelecer toda a personalidade do Josuke, aí colocar a motivação do porquê que ele vai ter como missão proteger aquela cidade, especificamente, e até a resolução final do Ângelo, que vocês estavam comentando, assim, ele virou um monolito para a própria cidade, sabe? Então meio que começa na cidade e termina na cidade. Eu acho isso bem interessante, assim, em como o Araki vai meio que usar o ridículo, extrapolar o limite do bom senso, mas dentro de um círculo muito circunscrito ali, em que ele mesmo estabeleceu. Daqui eu não vou sair, tudo vai ser sobre esse determinado local, né? Uma curiosidade sobre na hora que mostra, né, o monumento à Rocha Ângelo, na legenda japonês, porque ele descreve no áudio lá, né, falando, não, que virou um lugar dos amados e tal, não sei o que lá. Só que na descrição em japonês tá falando que é o local de turismo número 1 de Morió. E aí, escrito embaixo... número 1, mano. Número 1. Aí eu falei, nossa, provavelmente vai ter vários outros também que vão aparecer ao longo da temporada. Só que na descrição embaixo, não é do tipo a descrição sobre o que ele tava falando no áudio. Era basicamente assim, ó, pra você chegar lá, você pega o ônibus 3 e desce e anda 1 minuto.
Cara, isso é muito legal, tá? Brilhante, Isso é muito bom. brilhante. Que a primeira coisa que o Koichi faz é dar linha de ônibus, mano, Sim. pro Jotaro. Sim, É que Sim, nem eu para virar mim, pra um cara que chega. chegou aqui em São Paulo. Ah, mano, você pra Pinheiros, pega o 719P, o Laranjinha, lá na Santa Cecília, você chega em Pinheiros, tranquilo, é isso, muito bom. Não, e é equivalente ao Bauruzinho, né, na cidade de Bauru. Tipo, toda cidade tem um lugar assim que é uma cidade pequenininha, sabe? A mascotinha assim pra você tirar foto. Não, calma, não é o Bauruzinho, né, velho? Pelo amor de Deus. Claro que é, pô. É a mesma Tadinho. coisa. Não, eu acho que você jogou o Bauruzinho pra mão, você sabe? Porque o cara era Caralho, tipo... mano. Ô, nada a ver, mano. Ô, respeita o Bauruzinho. Não, mas você que tá falando isso, porque o cara é literalmente um sequestrador mal zoado e você tá Eu comparando tô ele com o falando enquanto Bauruzinho. ponto. Ó, o cara é sequestrador. Bauruzinho já foi sequestrado. Você sabia disso? Não! Procurem depois Sequestro da Estátua do Bauruzinho. É uma matéria que é... Procure aí, roubo da taça Jules Rimet, né? Onde que tá? Voltando, a gente, enquanto espectador, é colocado no lugar do... Tipo, lado a lado com o Jotaro, assim, né? Então, meio que... O Jotaro é esse personagem que traz a gente junto, meio que com essa familiaridade, e a gente entra no táxi junto com ele, adentrando a cidade, e ele vai mostrando esses pontos estranhos e a gente vai conhecendo a cidade junto com ele e os personagens também. E aí, só queria pontuar mais uma coisa, que eu acho que a montagem do personagem do Josuke, eu acho que tem um carinho muito especial, assim, nos detalhes, né? Bem, anime a gente sabe que os nomes dos personagens sempre vão carregar algum significadozinho da personalidade ou da história, e aí Jojo tem essa questão, né? De ter sempre que ter dois Joes no nome, mas por que o do Josuke não é exatamente dois Joes na leitura oficial, né? Porque um pode ser lido como Joe, o do Higashikata. Justamente porque ele é um bastardo da família Joestar. Ô, esse filho da puta desse pulador de cerca do caralho vai tomar no cu, velho. 62 anos de idade e a pipa sobe, velho. Caralho. Ô, Mano, não, assim, não. parabéns. Quando ele falou a Parabéns idade, para o maior e aí pererequeiro de Nova York. O que o Jotaro não pega de mulher, o Joseph... Ela com 21, Não, ele e a com menina 60. tinha 20 anos, cara. Mano, ai, gente, não, vai tomar no cu, velho. Não, é foda. Eu achei que vocês iam esquecer esse detalhe, por isso que eu quis... Nunca. Não. Nunca. Eu tô aqui Eu tava- anotado aqui, ó, em caps Eu lock, o tava velho pronta. pulou a cerca com 62 anos. Eu tava pronto esperando você terminar de falar pra poder falar disso. Nunca que eu ia deixar isso parado. Nunca. Gente, você sabe? Entendeu? Ah, e ela ainda é apaixonada pelo Vader. Que ódio. Não, e aí é isso, assim, ele quebra uma imagem que a gente tem de um Joestar que a gente acompanha há muito tempo. Criado por vovó Irina, sabe? Casou com a Suzy Kill, aquele docinho de pessoa, pelo amor de Deus. Aí mostra o quanto o Jotaro tá desconfortável com isso, de olha o que esse velho desgraçado me faz fazer. Que deixou É, a avó, já- a avó dele, a Suzy Kill puta. Entendeu? E aí, eu acho que ele coloca o Josuke pra lidar com essa situação. Claro, não que ele já tenha superado, assim. Só que o Koichi, ele chega, tipo, e fala, mas e aí, o que você acha disso? Tipo, ele não tem exatamente que se explicar o que ele acha ou deixa de achar de ser um filho bastardo. Mas claro que não é uma notícia legal que ele tá recebendo. Só que vai mostrando o quanto ele coloca a importância do cuidado com os outros antes de si, né? Então ele não quer que essa história se desenvolva, que é pra não chegar na mãe dele, que ele se preocupa mais com a mãe dele do que com ele mesmo. Ele não se importa tanto com essa história do Joseph, porque pra ele já passou. Nunca esteve presente, não ia estar até aquele momento, né? Mas, enfim, cenas pra gente acompanhar nos próximos episódios. Ô, mas o Koichi ama a Maria Fifi do caralho, né? Não, Koichi é a maior fofoqueira da cidade de Morio. O que o Jotaro falou, hein? Eu quero ir lá, vamos lá. Quero Mas escutar alguém também. tem que contar, né? Alguém tem que documentar, falar disso no futuro, contar, né? Mas eu queria fazer Será um... o Koichi o Speedwagon dessa temporada? É isso, perfeito. É isso. É, Tá estabelecido. o Polnareff ficava falando também as coisas, então
tipo, né, tá faltando esse personagem. Mas eu queria fazer um adendo aqui, que eu achei uma parte muito engraçada, que era tipo, mas fica tranquilo, o seu pai está muito bem de saúde, era só porque a gente tava revisando os bens, e eu, tipo, por que você tinha que mencionar que o cara tava muito bem de saúde? Porque você chega lá, você já tá pensando que ele morreu, que ele já tá com o pé na cova, que o menino vai ganhar a herança. Não, só falou assim, o seu pai tá muito bem de saúde, ele nunca quis te conhecer, nunca quis voltar pra falar com a sua mãe, ele não liga pra você, já deixa o menino todo traumatizado, assim. E eu acho isso muito, muito interessante, que é o fato dele não se importar com a herança, ele não se importar com o pai que estava presente, mas a gente, e aí pode parecer, a princípio, que é, tipo, beleza, ele não se importa com esses vínculos, talvez ele não ligue tanto pra família. Mas não, na verdade ele liga exatamente pra família que criou ele, porque ele fica muito, muito triste com a morte do avô dele, tanto que é isso que motiva, né, no sentido dele continuar cuidando da cidade. Então aí é um ponto que, como o Felipe falou, que a gente começa a conhecer esse personagem, a gente começa a conhecer a personalidade dele, como isso se volta pro stand dele, né, por exemplo, porque o stand dele é sobre ajudar os outros, não é sobre ele ajudar ele. Então, é todo esse pensamento e esse desenvolvimento dessa criança que foi criada com muito amor pela mãe, com muito amor pelo avô, mas que não teve um pai presente e tá sempre se desculpando. E só liga pra uma coisa, que é o cabelo. O que assim, eu me sinto conectada, porque eu sou uma pessoa que valoriza muito o meu cabelo. Tipo assim, eu tava vendo um vídeo do TikTok e era muito aleatório. Que era tipo assim, se você tivesse que escolher e ranquear várias coisas pra você, e você só tem 1 hora pra se arrumar, pra ir pro evento, o que você vai escolher? Aí tem tipo, cabelo, maquiagem, unha e roupa. Eu coloquei cabelo no top 1, porque se o meu cabelo tá feio, tudo tá feio. Eu posso sair na rua sem maquiagem, eu posso não estar com a unha feia, eu posso usar uma roupa qualquer, mas o meu cabelo, ele precisa estar bem arrumado. Então, eu me conectei super com o Jojo nesse sentido, sim. Teve essa conexão. Podemos comprovar aqui. Não, eu fiquei temendo pelo Felipe agora, porque ele tava falando, caracterização do Josuke, ele fala, cuidado nessa hora. Falando do Josuke, né, acho que principalmente nessa cena, né, que ele tá aprendendo sobre esse dever que ele vai ter agora como personagem nessa temporada. E a gente vê que existe um limite também pro poder dele, né? Ele tenta curar o avô, ele até acha que vai conseguir curar o avô, mas ele descobre que ele não pode trazer pessoas mortas. Por mais que ele consiga curar os ferimentos das pessoas, ele não consegue trazer pessoas mortas. E isso acaba trazendo também essa perspectiva pra ele de que talvez até então ele achava que tudo que acontecesse com ele poderia resolver. Mas agora ele tá entendendo que não, que ele precisa ser bem mais cuidadoso, né? Que assim, ele já era cuidadoso com ele mesmo, mas agora ele precisa ser cuidadoso também com as outras pessoas. E uma coisa que é interessante, que eu queria comentar sobre, talvez essa temporada inteira, eu não sei se vai continuar se mantendo, mas o Felipe falou de entrando do Jotaro entrando no táxi, e eu até anotei aqui algumas cenas, que acho que o Jotaro entrando no táxi, mas não na primeira vez, na segunda vez quando ele sai do hotel e entra no táxi, e eles fazem uma montagem muito boa, de eles saindo do hotel e entrando no táxi ao mesmo tempo. Na hora que ele, tipo, ele tira o telefone, na hora que ele coloca o telefone pra baixo, ele já tá dentro do táxi entrando assim, tipo, mano, eu é muito achei bonito. muito bom. Essa temporada é muito cinematográfica, muito cinematográfica. E eles fizeram a mesma coisa quando ele tava dentro da casa, enfrentando o vilão, e aí tem uma mudança de perspectiva e que, nossa, mostra exatamente, tipo assim, é o tipo de coisa que você não vê em animes, e assim, normalmente. E acho que Jojo, não sei se por conta dessa temporada, por conta de já ter feito, alguns anos aí de sucesso, talvez a David Productions resolveu dar uma investidinha mais ali no storyboard dessa temporada, então vale muito a pena assistir prestando atenção nesses detalhes. Esse pedaço da parede quando volta, né, que a gente tá vendo o Jotaro e aí a parede vem e aí já troca a cena, ele tá dentro da parede, me lembrou muito aquela cena daquele filme de... acho que chama Contatos, não lembro, que é com a Jodie Foster, de 90 e tantos, que a primeira cena do filme é a menina jovem correndo pra pegar o remédio do pai no espelho do banheiro, e você acha que ela vai... A gente tá acompanhando ela no corredor, mas na verdade a gente tá acompanhando o reflexo dela pelo espelho, e aí vira a câmera e ela pega a mão pelo espelho numa transição perfeita, assim. É tipo, uma das cenas, transições mais legais já feitas, me lembrou muito isso, e assim, eu concordo plenamente. Eu acho que trazer essa questão mais cinematográfica pra Jojo dá um sabor a mais pra ver animes no geral que, poucas coisas fazem, assim, de fato. E tem um outro detalhe que eu acho que é muito legal que a David Productions coloca, e eu realmente não sei se no mangá tem, porque eu não li o mangá da parte 4.
Mas aí eu não vou falar em detalhes, porque senão é spoiler. Mas aí eu vou retomando isso conforme a gente for avançando, né? Mas elementos que a gente vai encontrar ao longo da temporada, personagens muito importantes, eles já vão aparecendo, só que como elementos naturais da cidade. Então, tipo, eles não recebem atenção, assim, sabe? Só que quando você revê, ele já tá lá. E aí isso é muito, muito maneiro, porque assim, a premissa é uma cidade normal, tudo já tá estabelecido, todo mundo já se conhece, você é que é o estranho. Então, é legal quando você revisita e você vai falando, cara, esse cara já tava aí. Naquela cena mesmo da tentativa de assassinato na frente do supermercado, aparecem vários personagens que vão aparecer ao longo da temporada. Só que eles não recebem a atenção que não lhes é devida nesse momento, né? Aliás, aqui, abrindo uma sessão de dúvidas, porque eu fiquei com uma dúvida, assim. Primeiro, que é aquele símbolo no boné do Jotaro? Que é um J com um coração e um soco. Significa que ele ama dar porrada? Eu só consigo pensar naquele meme idiota que é quando eu boto o punheta eu falo ururu. E é um vídeo muito idiota. Desculpa, é a primeira coisa que veio em vez. O do Jota com o coração, eu lembro que o coração dentro tem uma palma da mão levantada pra cima. Que se for mesmo uma palma da mão levantada pra cima, é o símbolo da Lucky Land, que é o estúdio do Araki. Que aí a gente, que aparece lá nas cartas do tarô, na última temporada e tal. Mas eu prefiro o significado ele ama dar porrada. É. Bem melhor. Aliás, falando um pouquinho do Jotaro, pelo amor de Deus, ele chega, ele vê o Josuke sendo acostado pelos caras do colegial lá, mais velho, enchendo o saco. E aí ele fala, se ele não tivesse se vestido assim, não tinha se metido em creme. Culpabilizando a vítima. Imagina o que ele fala pra mulher. Hipocrisia, mano. Tratamento igual pra ambos os gêneros. Ele tá evoluindo, tá vendo? Ele odeia escroto todo com mundo homem igual. e com... Ele só gosta de animais marinhos, né? Então. Ele detesta mulher e gente, né? Exatamente. Porque a tartaruga ele ficou preocupado. Mas não parou o tempo pra salvar a tartaruga, parou? Parou? Não parou, Não. né? Aliás, falando em parar no tempo, a outra dúvida que eu tenho é justamente quando o Jotaro tá enfrentando o Josuke, ele usa o poder do Zawarada pra parar o tempo e sair de lá. E ele sai só com o boné meio distorcido. E ele, assim, fica subindo. Assim, o que eu entendi, aí eu quero ver o que vocês entenderam. Mas o que eu entendi era que, teoricamente, o Josuke conseguiu acertar um golpe no boné dele, por isso que o boné dele foi destruído e depois reconstruído daquele jeito bizarro. Aí que tá, vamos lá. O Josuke, ele pode reverter as coisas ao seu estado original, depois de destruí-las. Só que não volta do mesmo jeito. É o que se observa com o boné e é o que se observa com a cara do cara que tava tentando bater nele. Agora, o que explica a tartaruga tá bem e no fígado não ter ido parar no coração, a mãe dele também. Eu acho que ele só conserta direito coisas que ele se importa. Porque ele não se importava com o boné. E ele não se importava, obviamente, com o cara que xingou ele. Então, coisas que são importantes pra ele e que ele considera, né, relativamente relevantes, ele consegue trazer de volta, ok? Porque ele faz isso com o avô dele também, né? O avô dele, ele tenta, mesmo que ele não consiga trazer o avô dele de volta, o avô dele fica com o rosto todo certinho, né, e tal. Então, eu acho que tem esse nível de importância pra ele. E também eu acho que tem uma diferença, assim, e aí pode ser alguma habilidade do stand ou não, do que ele usa de forma intencional e do que ele usa de forma não intencional. Porque esses que ele bateu e voltou torto, são coisas que ele meio que fez não intencionalmente, ele tava só se defendendo. Já esses que ele consertou e deu certo, ele fez intencionalmente. Ele foi lá, colocou a mão na barriga da mãe dele e tirou do nada, assim, dando um susto em todos nós, né? Pode questionar os métodos, né? Mas não os resultados. Eu não entendi muito bem qual que é o problema dele com répteis, porque ele ficou tipo, e aí, viu? Por sua causa eu tive que tocar nessa tartaruga que eu não queria. E eu, tipo,
mas você tava aí olhando a tartaruguinha lá, coisa e tal. Então eu acho que tem essa questão de intencionalidade, porque ao mesmo tempo que ele conhece o poder dele há 16 anos, porque o poder nasceu com ele, eu imagino que quanto mais velho ele vai ficando, né, mais tempo ele vai desenvolvendo e mais coisas ele vai conhecendo e criando. Então eu acho que tem essa intencionalidade. Então quando ele consegue pensar bem, dá mais sucesso do que, tipo, ele ter que fazer do estouro. Tem até um detalhe importante no que você falou, Carol. Não é bem quando nasceu, né? Ele tinha 4 anos, ele ficou com uma febre... E era 1987. Exato. Ele ficou com febre e, tipo, quase morreu, assim, por 50 dias... Então, o stand dele acordou junto com os outros. Mas aí eu acho que é uma questão de perspectiva. Porque o stand dele pode ter acordado quando ele tinha 4 anos, mas eu acho que você já nasce predisposto a ter um stand. Eu não acho que é algo, tipo... É nesse sentido. Não, tipo, que ele tem 16 anos de habilidade criadas e, tipo, ele nasceu bebê e já tava salvando, tipo assim, ele que tipo assim, a mãe dele nasceu, ele que foi lá e curou a mãe dele. Não. Mas, tipo, nessa questão de intencionalidade, realmente, imagino que depois da febre de 50 dias. Mas o que eu tava falando é que o anime coloca isso pra falar que, tipo, ele despertou o stand durante a jornada dos Crusaders, que acontece exatamente em 87, no período em que ele tá acamado, tipo a mãe do Jotaro, né? Sim, entendi. Exato. Aí, faz sentido, mais uma vez, pelo machismo do Araki, ele mantém o stand dele e a mãe do Jotaro não. Eu gosto da teoria da Carol porque ela é melhor que a minha, que é nenhuma, né? Então, eu gosto que... Eu sempre pensei nisso, tipo, como assim conserta as coisas pro estado original? Tipo, tá tudo cagado, mas aí eu gostei dessa. E uma das coisas que dá pra gente ver também no segundo episódio, porque no primeiro não aparece, é as clássicas mudanças de filtro, né, de cores. Apesar de essa temporada já ser bem colorida, a gente tem uma mudança de cor quando o Josuke vai enfrentar o sequestrador lá. Mas tem um detalhe, porque um pouquinho antes dele enfrentar o sequestrador, quando tá no momento de tensão, a gente vê também no anime um filtro escuro, como se tivesse alguma coisa pairando no ar, assim, uma fumaça, alguma coisa assim. Aparentemente é o que demonstra essa situação ali de tensão e tudo mais. Talvez a gente consiga ver isso em outros episódios também. Eu gosto que na cena do... Tem uma hora que eu acho muito bonita, inclusive, a troca de cor. Que é na cena que ele tá parando o cara lá na frente do mercado. E o céu de Morio, por algum motivo muito satânico, ele é amarelo. Bem fim de tarde, né? Com as nuvens também um pouco amarelas. E aí ele troca e aí ele fica com o céu azul e as nuvens amarelas. Enfim, foi quase que uma inversão de cor, assim, praticamente. E eu achei bem bonito, assim. Esse tom pastel de Morio eu acho lindíssimo, assim. Eu acho que é uma das ambientações mais bonitas que Jojo já fez. Porque Jojo... A outra parte, por exemplo, eles pegam muito, né, pra parecer um local real. Então eles vão muito na cor do mais natural, é muito marrom, muito cinza, beleza. E aqui, nossa, é tudo. Tem rosa, tem azul, tem várias cores. E até na própria cor do stand do Josuke, né, que ele é inteiro, basicamente, azul e rosa. Eu achei muito divertido. Pau no cu da Damares, né, que vai ter as duas cores. É um stand trans. Mas é isso. É lindo, muito bom. Não, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês que entendem melhor dessa questão de Jojo, nessa época tinha uma popularidade maior e aí justifica um investimento maior do estúdio, porque pra mim parece que tem um investimento até tipo um salto de animação, né, que é quando a gente vê quando a gente passa tirando o Blue Lock, que uma temporada tanta ficou mais feia, normalmente, né, quando vai a gente não fala sobre isso. E eu vou te falar que eu nem assisti, o Tyler reclama tanto e a Beck se perfocou que eu pego por cima, mas eles reclamam muito sobre isso, só que eu imagino que talvez tenha tido um salto de produção, né, nesse sentido de como eles conseguem avançar e por uma questão mais criativa, porque isso é uma coisa que a gente comentou na outra temporada, e é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais, que é o Araki apostando ainda mais no bizarro. Mas eu não acho que você só vai jogar o bizarro por ser bizarro, você não vai colocar ali, você tem que ter alguma posição e algo nisso. Então ele cria essa cidade, ele faz toda essa direção, ele coloca tudo isso, e aí eu falo, tipo, coloca mesmo sabendo que não necessariamente o Araki foi lá e animou, né? Mas, né, como tem toda essa criação e todo esse processo por trás da equipe, a gente consegue ver meio que é evolução, e aí a gente consegue ver nesse sentido, sabe? Então, eu queria saber se teve algum
salto de, tipo, popularidade? Se teve algum salto de tipo, investimento? Foi 2016, né? Stardust Crusaders tinha sido um baita sucesso, assim. Eu tenho isso salvo porque eu gosto muito disso, que são tabelas que é da própria... Existe uma coligação, digamos, de estúdios com o governo japonês que cuidam de animes, no geral, de produção de mídia no geral. Inclusive, eles fazem relatórios anuais, você pode baixar o PDF, inclusive em inglês, né? E eu vejo aqui, num gráfico, mas então aqui eu tô extrapolando, porque eu não tinha lido com esse pensamento que a Carol tá trazendo, mas faz sentido. De 2014, que foi quando o Stardust Crusaders estava rolando, até a subida até 2017, o mercado de anime no exterior, ele cresceu, ele quase que dobrou. E aí ficando popular lá fora, que inclusive o Japão depende de mercado externo para manter a sua produção cultural, um pouco menos que a Coreia, por exemplo, que depende muito mais, mas o Japão também tem essa certa dependência, porque eles têm muito questão de licenciamento, né? Esse ano de 2014 até 2016 é ano que o streaming tá crescendo muito, então tá começando a ter muito licenciamento. E aí, tanto que a quantidade de animes que são produzidos de lá pra cá aumenta muito, porque eles ganham dinheiro por anime licenciado. Por isso que tem estúdio quebrando a mão de desenhar anime pra poder fazer, vender licenciamento e o caralho é 4. Então não me estranharia se essas coisas estivessem relacionadas. Vocês sabem se nessa época Jojo era licenciado por algum streaming? Não. Então, não aqui, se eu não me engano, mas nos Europa e Estados Unidos, sim. Estados Unidos. Estados Unidos é sempre o primeiro lugar Sim. que vai, praticamente. Uma última coisinha que eu tenho aqui pra comentar é sobre o vilão, né? Porque a gente comentou um pouquinho ali, principalmente o final dele, né? Mas acho que é o primeiro vilão que é um ser humano, né? Ou pelo menos assim, vilão... Porque não tá muito declarado ali quem que é o vilão, porque aparentemente vai ser meio que episódico. Mas nos outros a gente tinha... Era um vampiro, ou era o homem lá das pedras, né? Da máscara. Então, aqui a gente já tem um vilão que a gente até não sabe exatamente como é que ele ganhou o poder de stand dele, porque até então o poder de stand ou ele era manifestado por conta do Jill / dos Joestars, né? E aqui já não. Aqui a gente já tá vendo que tem um vilão que se desenvolveu ali, né? Enquanto ele tava na cadeia, aparentemente, e conseguiu escapar de lá. E que é assim, que usou o poder dele de um jeito muito inteligente, digamos assim, né? Tipo, diferente de outros vilões que a gente via na temporada passada, principalmente, esse vilão, ele se planejou, apesar de ser um psicopata, né? Mas ele se planejou, ele fez ali a ideia dele pra enfrentar tanto aliás, primeiro pra enfrentar o Josuke, né? Porque ele nem sabia que o Jotaro também tinha um stand. Mas ele esperou pra justamente o momento que ele tivesse com vantagem no terreno, quando tivesse chovendo. Praticamente assim, se não fosse o Deus Ex Machina da camisinha na boca do Josuke, Sim. ele não teria conseguido derrotar aquele... Ele é realmente vilão. filho de Joseph, né? Pra inventar uma dessa. Tipo, O sangue dele falou mais alto. me deu a louca aqui engolir uma luva de borracha de látex. E não, precavido e além disso, sortudo, né? Porque o cara, tipo, ele tava no vapor, poderia ter entrado, sei lá, pela orelha dele, pelo nariz, mas não, ele conseguiu fazer com que a narrativa desse tempo, né, dele conseguir entrar pela boca e passar por aquilo. Mas eu confesso que nessa parte, quando o Jotaro tava se perguntando, por que tá 3 dias? Ele tá vigiando a gente, tá percebendo o que tá acontecendo. E aí eu olhei pra cima, e aí eu vi que o céu tava meio coisa, eu falei, mano, ele tá esperando a chuva. Aí começou a chover, e aí ele tava mostrando essa habilidade, aí eu lembrei de Frieren, quando a Frieren fala, né, tipo, eu não consigo imaginar o que deve ser enfrentar uma maga de água durante a chuva. Acho que nem eu conseguiria. E aí é meio que essa narrativa, né, de tipo, ele usar as habilidades que ele tem, porque por mais que ele seja, né, um vilão que é terrível, ele é inteligente, ele é meticuloso. Óbvio que ele estava enfrentando protagonistas, então protagonistas ganham independente de serem mais inteligentes ou não, mesmo, né, o Jojo sendo mais inteligente aqui nesse momento. Só que é interessante isso, né? A gente passou por muitos na última temporada, muitos vilões burros. Muitos mesmo. Então, ter um vilão que é medianamente inteligente nesse primeiro momento, mesmo que não seja um vilão que vai ficar ali de forma recorrente, eu acho que eu espero que isso seja tipo um termômetro pra outras coisas, né? Porque, obviamente, como eu não tenho a mínima ideia do que esperar, porque eu não acho que a gente vai voltar pro Dio tão cedo de alguma forma, nem algo assim. E como a gente tá na cidade, pode ser que a cidade me surpreenda, mas como a gente tá na cidade
verdade. Não sei se a gente vai enfrentar algo, tipo, muito antigo e milenar, nem nada do tipo. Eu, particularmente, gostaria. Se a gente seguisse essa linha de vilões inteligentes e vilões malvados mesmo. Porque, tipo, é óbvio que... Não que o Jill seja bom. Mas o Jill tinha um Mas tudo bem, apelo... a gente aceita. O Jill tinha um apelo que fazia com que a gente gostasse dele em algum nível. Um lance, assim, que, tipo, gerava uma conexão. Fora toda a moda, a roupagem, o estilo dele, né? Essa conexão que a gente tinha. Mas eu tô afim de ter vilões que eu possa odiar. E vilões que, tipo, eu fique com nojo deles. Tipo, esse primeiro pra mim foi isso. Então, tipo, quando eu vi o final dele, que é um final de sofrimento eterno, pra mim eu me senti, tipo, eu terminei o episódio assim, ai, que bom, né? Ele vai ficar ali sofrendo pro resto da vida dele todinho. Que ótimo, né? Eu espero que a gente vá por essa linha. E tudo bem, podem ser bizarros, mas sejam um pouco mais inteligentes. Isso é tão bom. E menos pastelões, né? Porque os vilões da parte 3 eram muito pastelão. Era tipo, maluco que transforma você em criança, mulher peituda que tem imã e o distante da tomada. Tipo... a minha última consideração é que, cara, se o vô do Josuke não tivesse morrido naquela hora, ele ia morrer muito rápido, porque não pode deixar aquele velho perto de álcool. Nossa. Deu 3 segundos. O Josuke virou pra trás. 3 segundos. A garrafa de conhaque sumiu na frente. Sumiu. E o velho do chão durou. Mano, do nada o vilão, porque eu sei que você era acostumado a tomar um conhaque depois que terminava o seu trabalho, você pá. Caraca, mas o conhaque inteiro. E aí, do nada, ele tem uma habilidade de mudar o material da garrafa. A cor, tipo, do líquido Que ele e tal. vomita na água e a água fica... Não, é que eu tô Pois é. impressionado com o ímpeto do velho de, tipo, ver a garrafa, né? Ele viu aqui a garrafinha, ó, vou até mostrar visualmente. Ele pegou a garrafinha e falou, cara, pós-expediente, vapo, foi tudo. Foi de base! Eu só preciso dar uma talagada nesse vídeo. Ele pegou o formol, deu uma talagada, whisky ruim da porra. E morreu. E foi! E o velho foi, cara. Então, se não fosse isso, ia ser cirrose, não sei, mano. Nossa, isso me lembra, assim, que tem um detalhe mórbido, interessante da situação, porque foi o vô do Josuke que prendeu o vilão no passado. E eu achei isso uma continuidade narrativa muito interessante. Porque eu tava pensando, tipo, qual que é a motivação desse vilão pra chegar lá? Ele só chegou lá naquela cidade, chegou lá na casa dele, tipo, o objetivo dele era tudo isso. Depois que você conecta com o avô, faz todo sentido. Aí você fala, ele tinha uma motivação por trás, por se vingar, não só porque ele era vilão e por acaso ele tombou com alguém que tinha stand, não, tipo, ele tinha um objetivo, assim, né, de vingança. Eu achei que foi uma boa, e eu achei também interessante aqueles momentos que a gente tem antes do avô dele virar camiseta de Saltax, né, que é o dele falar, não, mas isso com certeza é um assassinato, é um assassino, isso aqui, tipo, sabe, mostrando que ele é, assim, um profissional, ele tinha um histórico, uma índole, né? E eu espero que obviamente, tirando a parte dele ser alcoólatra, né, que ele morreu porque bebeu, não se aguentou, que essa parte um pouquinho mais analítica e mais inteligente tenha passado pro neto dele, né? Porque aí eu espero que, né, a gente já viu que ele tem ideias mirabolantes que funcionam, tipo, a camisinha que ele botou na boca, mas que ele tenha, tipo, essa visão um pouco mais analítica, né? Porque da mesma forma que o Nathan citou, né, os vilões pastelões, gente, vamos ter um personagem que pensa um pouco mais, assim, tipo, tirando, e eu sei que salvo os momentos que alguém falar do cabelo dele, que ele não vai se controlar, e aí tem isso aqui, mas se ele conseguir pensar nos outros momentos, acho que já vai, tipo, dar uma direção mais legal, assim, tipo, pessoalmente falando, sabe, pra construção do personagem. Até porque ele é um colegial, né? Primeiro dia do ensino médio dele, já tá acontecendo essa pataquada toda, entendeu? Caralho, perdeu o avô, prendeu um assassino. Primeiro dia, nossa, eu não tinha me tocado que era só o primeiro dia, mano. Ele descobriu que ele é herdeiro, tio. Bastardo, herdeiro, tio, perdeu o avô, lidou com um assassino, não sei o que, vai virar defensor da cidade. E o dia cheio, né? Filho, como foi seu dia hoje? Mãe. Não, e falando na mãe, uma menção honrosa aí pra mãe do Josuke também, que ensinou o filho a não levar desaforo pra casa, né? Porque é na cena que ela mete a cara do maluco
no vidro do carro é muito boa. Diva! Lindo. Diva! Bom demais, tá? Linda, maravilhosa. Ah, você quer que eu vá pra qualquer lugar? Então você não vai pra casa do caralho. Caralho. Sai daqui, mano. Não, e Eu ela fico também não pensando- tem desaforo com o cara, né? O tal do Ângelo. Você não é o leiteiro que eu costumo ver. E isso aqui tá. Esse negócio tá violado. Eu não quero saber. E não sei o que. Karen. Isso mesmo. É a Karen. Isso Karen de Moriel, né? mesmo. Tipo, meu pedido está atrasado. Ah, eu queria ressaltar também, Katagiri Ângelo, né? Só falando, né? Olha só. Quem pegou, Eu fico pegou. né? imaginando. Será que assim, porque nesses 2 episódios aqui a gente não teve nenhum furo de roteiro. Será que é uma mudança de ares em Jojo? Por Você enquanto, Não, acabou com de- certeza não. Você A gente teve acabou- mais furo, em mulher do que de roteiro. Você acabou de quebrar. Você acabou de quebrar a linha. Sabe quando você tá tendo um bom dia? Aí você fala assim, nossa, esse dia tá indo muito bem. E aí alguma coisa acontece de errado. Então, a gente tava indo muito bem. Aí você quebrou tudo e agora acabou. Daqui pra frente vai ser só um episódio desconexo, sem nada, e o Araki jogando assim, tipo. O Araki tem problema com narrativa? Nossa, não. Gente, vocês têm que lembrar uma coisa. Nesse episódio, ele estabeleceu regras, ele estabeleceu várias coisas. A habilidade dele é esquecer que elas existem. Se eu fosse um criador de uma história tão grande que faz tanto sucesso, eu simplesmente ia virar e falar: a minha história é grande, faz tanto sucesso. Tipo assim, você vai querer discutir comigo que escreve? Imagina, O Araki, nossa. ele deve olhar pro Oda consultando a wiki de One Piece pra escrever um capítulo e falar: otário, mano, a história é tua, tá ligado? Para, mano. Não, eu fico impressionado que só o Araki... Eu acho que eu só conheço o Araki que tem essa capacidade. A parte 8 de Jojo, do mangá, ela tem 110 capítulos. Pra quem conhece o lançamento semanal, sabe que isso não dá nem 2 anos de mangá. O Araki escreveu em 10 anos. Mamata. É que é mensal, né? Nossa, ele costa o dia inteiro na Lucky Land, vai pro Louvre, vai dar um rolê com o Kojima. Pensa assim, e se o Araki escreve cada episódio de Jojo, um capítulo de Jojo, com base em algum dia da vida dele? Esse cara tem que ficar andando muito sem ter o que fazer. Faz parte do trabalho dele. Tem episódios nessa parte que a gente vai falar, mano, a vida do Araki às vezes é um saco. Mas tudo bem. Ele é o J.J.R. Martin dos animes, porque entre uma temporada e outra, a Vogue convida ele pra fazer uma exposição no Louvre. Entre uma temporada e outra, o governo do Japão chama ele pra fazer identidade visual das Olimpíadas. Aí ele fala, eu vou lá fazer essa outra coisa aqui, e aí depois eu volto, sabe? Depois a gente continua. Já. É tipo assim, meus filhos já tá criado, já fiz meu dinheiro, já tenho dinheiro pra aposentar. Por que eu vou me preocupar, né? Aquele homem não envelhece, cara. A foto do Araki de 30 anos atrás é igual hoje. É assustador. Eu acho que esse é o segredo dele. Se ele faz tudo com calma e ele vai tendo as ideias bizarras dele, aí ele não se estressa. Até morrer com calma ele vai, né? É, aí ele não se estressa, não envelhece, entendeu? Deixa a marca cultural dele no mundo, entendeu? Tá errado. E é isso. Tá certo, tá certo. Você está ouvindo Rádio Kanshou. Good morning, Muriô! Está começando a primeira edição do Kanshou do Bilhão na sua rádio, no melhor podcast para acompanhar animes de toda a podosfera, o Kanshou. Natan, apresente então aí as nossas queridas convidadas nessa reestreia, mais uma vez, essa temporada 10 do Kanshou do Bilhão. Ah, que delícia trazer convidadas novamente pra gente botar no ringue, acho que pela terceira vez, tá? E a última vez, a Nath tinha ficado com 72 pontos e a Carol com 67. E vamos ver se vocês estão prontos novamente, que eu acho que, enfim, da última vez foi um não. E eu acho que a resposta talvez se mantenha. Será? Com certeza não. Pelo menos assistir os episódios, né? Vamos ver se lembra. Tá bom, tá fazendo a lição de casa. É isso. Olha, como a Carol foi a segundo lugar, não existe perdedores aqui, foi segundo lugar no Kanshou do Bilhão passado. Existe sim, o Lud perdeu a última Kanshou do só Bilhão. o Lud perdeu, o resto só ficou em segundo lugar. Exato. Obrigado. Nossa senhora. A Carol vai ter o direito de escolher a sua primeira pergunta de dificuldade fácil, número 1 ou número 2, a gente começa daqui. Número 2. Pergunta número 2 diz o seguinte, valendo 1 pontinho. Quantas fotos
Você escreveu o Jonathan, hein, ô Felipe? Você deu... Porque Você me deixou... somos contra o Jotaro. Contra. O Jotaro. Nossa. Eu tô com a impressão de que nas minhas anotações, toda vez que eu escrevi Jotaro, eu escrevi Jonathan, na verdade. Depois dá um Ctrl F aí. Não é nem Joseph, é Jonathan ainda. Puta que pariu. É saudade. Então, você voltou lá pro começo, enfim. Quantas fotos Jotaro mostra para Josuke? Letra A, 1 foto. Letra B, 2 fotos. Ou letra C, 3 fotos. São 3 fotos. Certa resposta, 3 fotos. O primeiro ponto da noite e o primeiro ponto da temporada vai pra Carol. Vamos lá, Nath. Vamos ver se você também tem uma boa estreia nessa temporada com a sua pergunta fácil, valendo 1 ponto, que é: qual é o nome da combine em frente à qual acontece a tentativa de assassinato que o Josuke impede? Alternativa A, Moon Market. Alternativa B, Sun Market. Ou alternativa C, Morio Market. Ainda bem que tá alternativa. Mano, eu não saberia que eu vou conseguir as 2 vezes. Mas eu acho que a alternativa A, Moon Market. Alternativa A, Moon Market, quase lá, que é a alternativa B, a correta. É amor, Iô, só por Deus. Calma, Carol, não queima a largada. Não, é porque Calma eu aí. queria ter certeza se eu ia errar também. Porque, né? Não, é Sun Market. Aí quando eu tava fazendo essa, eu pensei, pô, mas dicotomia, Sol e Lua, o que eu posso colocar aqui pra despistar? Ah, Morio Market, pronto. Oxo, Acho que- né? Tipo, letra D, Oxo. Vamos lá, Carol, meu amor. Questão média valendo 2 pontos. Número 3 ou número 4? Número 4. Número 4 diz o seguinte: qual é a pontuação do jogo de beisebol que o Josuke joga lá no videogame enquanto ele aguarda o Jotaro chegar em casa? O jogo está 2-1, está 5-0 ou está 4-3? Véi, não tenho a mínima ideia, eu vou chutar bem. B, 5-0, errada resposta. Inclusive, fatos, caso vocês não tenham percebido, é o mesmo time que o Jotaro joga lá na parte 3 contra o irmão Darby, que é os Jaguars, só que em vez deles estarem vestidos de Star Platinum, eles estão vestidos de Crazy Diamond dessa vez, e o placar correto é 4-3. Eu tinha percebido que eram os stands também, mas... É, isso eu Poxa. tinha percebido também. Mas placar, vixe, nossa. Pô, e ele tá, tipo, no cantinho até que grande, assim, da tela, mas, mano, é muito rápido que passa na cena, assim, então, compreensível. Eu não tinha percebido também, não. O que é bem curioso, que cada vez que a gente vê a parte 4 especificamente, ela tem muita coisa escondida, e aí eu vou comentando isso ao longo da temporada. Vamos lá, Nath. Pergunta 3, média, valendo 2 pontos. Qual é a cor da escova de cabelo do Josuke? Alternativa A, rosa. B, verde. Ou C, azul. Eu acho que é a rosa. A rosa, correta resposta. Ganha aí 2 pontos aí. Já temos a primeira ultrapassagem do Kanshou do bilhão da 10ª temporada do Kanshou. Essa foi mais fácil, porque é um objeto que tá aparecendo bem na cara. A gente vai equilibrando ainda as perguntas, tá? A gente não tá enviesado, a gente não quer fazer a Carol. 5 minutos, véi. Vamos lá, Carol. Ó, a difícil, com aspas, mentira. Valendo 3 pontos, número 5 ou número 6? 5. 5 diz o seguinte: o kanji do nome do Josuke, que tem a pronúncia Suke, também pode ser lido como Jo, mas esse kanjizinho, qual é o significado dele? Letra A, significa a palavra oeste. Letra B, significa a palavra ajuda. Ou letra C, significa a palavra cana. Eu não tenho a mínima ideia. Nenhuma. Então eu vou chutar A. Oeste foi a direção errada, porque a resposta correta é letra B, ajuda, o que diz muito sobre o nosso personagem, que toma o lugar de seu avô em proteger a cidade, então é uma pessoa que estará disposta a ajudar os outros, né? E seu nome já diz isso, então é isso. Jo ajuda. Eu ajudo, né? É um espanhol com um japonês. Vai lá, Nath. Sua pergunta aí. 6, valendo 3 pontos. O Topete Pompadour, febre do movimento Furiô no Japão e dos astros do rock dos anos 40 e 50. E que, de certa forma, ostenta a cabeça do nosso querido host Natan, hoje em dia também. Que se faz presente, né? Na estética também hétero, agro, Faria Limer hoje em dia. Nossa, não me bota na mesma frase que os dois, mano. Que isso?
Tá no Natan e tá no Fred Albuquerque, Head Synergy, Portfolio Management cara, da Hot. É a dialética, entendeu? A unidade dos opostos. Enfim, em qual século tem a origem esse penteado? Alternativa A, século 18, B, 19 ou C, 20. Caramba. Eu não acho que deve ser um penteado tão antigo, então eu acho que eu vou chutar século 20. Século 20, a resposta está absolutamente errada. O topete Pompadour, ele surge ali no século 18. Caramba. Né, precisamente, era utilizado pela Madame de Pompadour, que era uma concubina do rei Luís XVI na França. Então, ficou famoso através dela. E aí, resgatado depois pelo Elvis Presley, os Furiosos, Agroboys e agora nosso querido demônio do comunismo, Nathan Click. Naquela época só podia ser com peruca, né? Pelo amor de Deus. Alguém podia fazer essa pirâmide pra mim, que começa com a Madame de Pompadour e vai pro Elvis Presley. Aí, os livres tu chega no Natal. Todos. Eu quero uma arte do fã assim, com... Sabe aquela cena do Paul, que é tipo, do Stardust Crusader, dos Crusaders, assim, meio Marx, Engels, Lenin, Stalin, assim. Eu quero isso, só que tipo, Madame de Pompadour, Elvis, algum furiô aleatório, Agroboy, Nada. Joster. Olha, pra ser honesto, meu cabelo não é um pompador, é só a minha franja, tá? Eu estou franjudo, não de pompador. É isso, galera. Temos aí então o nosso placar, que é qual, Nathan? 2-1 para a Nath. Não vou criar expectativas, porque teremos muitos episódios pela frente. Mas corre, Carol, corre que a gente te puxa mais pra frente ainda. Vamos... É que eu tô traumatizado, o pessoal vai descobrir. Ô, dó. Cara, amiga, tem 1 ano e meio já, a terapia não ajudou muito com o cachorro do bilhão, não. Não é nem o cachorro do bilhão, é essa situação de me deparar com alguém que eu odeio novamente. Isso desbloqueou memórias, entendeu? E aí hoje eu ainda não me estabilizei pra poder Resposta jogar de trauma. melhor. É, exatamente. É aquele trauma que tava escondido no subconsciente, de repente... Tchum. O jumpscare. Tipo, o programa tem trigger warning pra Carol só, especificamente, né? Gente. Complicado. Mas é isso, Canchão do Bilhão, 10ª temporada, vai acabando por aqui dessa vez. E fique ligado que tem mais. É isso aí, meus ouvintes, nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Canchão está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @CanshowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Canchou inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/Canchou Podcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de toda a temporada. O Canchou é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá.